Mas olha só como é que são as coisas, né? Vou contar uma coisa aqui que não é para quebrar o clima, não. Aqui em casa a gente já tá bem com relação a isso, né? A gente já superou essa dor. Mas olha só o que aconteceu. Eu fui afastado, né, nesse período da Covid, porque eu sou hipertenso e minha pressão realmente é alta. Eu tomo alguns medicamentos para pressão. E aí, no período da Covid, né, houve aquela portaria onde os profissionais de saúde poderiam ser afastados por conta de alguma comorbidade. Eu então pedi afastamento, mas eu não. Olha só como é que são as coisas. Eu não pedi o afastamento por conta da minha comorbidade, não. Porque por mim eu continuava trabalhando. Só que naquele momento a Tainá estava grávida. A Tainá estava com 3 meses de gestação, 2020, tá bom? No ano de 2020, maio de 2020. E aí a Tainá grávida, o que eu pensei? Poxa, minha esposa tá grávida. Já que eu posso ficar em casa por conta da hipertensão, vou pedir esse afastamento. E pedi. Pedi o afastamento. É... Calma aí, tem um comentário aqui. Ah, tá. Aí pediu afastamento. Beleza, depois que eu pedi o afastamento, em maio, fiquei em casa com a Tainá. A Tainá foi colocada para trabalhar de home office também por conta da gravidez dela. E aí foi maio, junho e julho. E a gente em casa, né, preocupados com a Covid, Tainá gestante. O que aconteceu em julho, no 6º mês da gestação da Tainá? Perdemos o bebê. Vocês veem como é que são as coisas, né? E a gente teve que fazer parto, o bebê já estava formado, foi muito difícil, foi muito duro. Hoje eu falo um pouquinho mais tranquilo, mas na época foi muito sofrido para nós dois, para nossa família, principalmente para Tainá. Mas engraçado, né? A gente se protege tanto das coisas, a gente se protegeu muito da Covid, como a gente se cuidou. Para vocês terem noção, Tainá, meu filho ficou com a gente aqui o ano inteiro de 2020, porque não estava tendo aula, era à distância, então ele veio para cá ficar comigo. Eu, Tainá, meu filho em casa, 9 meses, tomando vitamina C todos os dias, nos cuidando. Mas aí a gente tem aquela coisa, né? A gente se preocupa muito de um lado, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer no dia seguinte ou nesse mesmo dia. E com todo o cuidado que a gente teve, acabou que a gente perdeu um filho no meio da pandemia, sem relação nenhuma com a Covid. Mas enfim, gente, isso aqui eu conto em outro momento com mais calma para vocês, como foi essa fase da nossa vida. Mas logo depois, 1 ano e meio, a Liz veio, e eu costumo dizer que a Liz foi e está sendo todos os dias um carinho de Deus em nós. Depois de tudo que a gente passou, 8 meses depois que a gente perdeu o bebê, a Tainá engravidou de novo e a Liz veio. E aí, graças a Deus, só alegria. Não substitui a perda que a gente teve, óbvio que não, mas aliviou muito a nossa dor, aliviou assim absurdamente. Por esse alívio é que eu falo que a Liz é um carinho de Deus na gente todos os dias, né? Mas enfim, gente, vou abrir aqui já a tela. Cadê? Tá aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o OBS. Aqui. Ué, calma aí. Vocês já estão vendo aí a tela. Enquanto deixa eu procurar aqui, já estava na página que a gente parou. Já resolveram, gente? Conseguiram resolver a questão? Uma coisa que eu acho muito legal aqui, ó, da galera é o seguinte: muita gente já que assistem aqui com a gente as transmissões, tem bastante gente que já fez as questões, já respondeu o fórum, já estudaram, mas mesmo assim ficam aqui na transmissão para a gente continuar estudando junto. Eu acho muito legal isso, acho muito legal mesmo, porque isso mostra que não é só abrir, ler, responder e se livrar da disciplina, não. Mostra mesmo o interesse, né, de todos nós em aprender de fato para a gente melhorar o nosso conhecimento técnico, a nossa se aperfeiçoar profissionalmente. Então eu acho muito legal, gente. Acho muito legal quando, quando eu percebo que a maioria que já fez, ainda assim, tá aqui nas transmissões, comentando e tal, né? Então isso é muito legal mesmo. A Débora tá dizendo aqui, ó, Léo, essa pandemia deixou marcas em todos nós, mas graças a Deus tivemos muitas coisas boas para aliviar nosso coração. É verdade. É verdade, né? Porque mesmo que a gente não tenha pego Covid
ou que a gente, sei lá, não tenha perdido alguém, um parente de primeiro grau e tal, com certeza todos nós conhecemos pessoas que perderam suas vidas, né? Seja pacientes ou sejam amigos. E aí são marcas que ficam, né? E se por acaso alguém não perdeu ninguém, eu acho que só o número que a gente teve de óbitos no país, né? Falando especificamente do país, porque foi uma pandemia global. Mas a gente não pode considerar normal, né? Ser quase 700 ou 700 mil mortos por conta desse vírus, né? Então ficou realmente um clima, ficam marcas pesadíssimas na gente. O Aurivan tá dizendo aqui, ó, Léo, tô achando difícil esse fórum. Aurivan, o fórum não é participativo. Qual fórum você quer dizer? Participativo não. Avaliativo. Qual fórum você tá falando? Não tem. O fórum da disciplina 12 não tem o que responder, não, tá bom? Tânia Plácido, meus sentimentos, tá bom? Tô vendo aqui seu comentário. Você perdeu sua mãe. A gente fica sem palavras, né, nesse momento, mas que Deus continue consolando você e os seus aí, né, que amavam, que conviviam com sua mãe. É o máximo assim que eu consigo falar, porque é uma dor que eu não consigo nem mensurar, né? Então, mas eu peço que Deus conforte vocês aí, tá bom? Sinta-se abraçada. Ó, e tem mais gente aqui, tá vendo? O Luiz Eduardo tá dizendo que infelizmente perdeu a irmã em Salvador. É complicado, né? É difícil falar, porque só quem tá vivendo mesmo é que tem essa noção mesmo, a grandeza do que é sentir isso. Na minha família, só a minha prima que teve Covid grave, minha prima de primeiro grau, a Aline Gabriela. Ela ficou, para vocês terem noção, gente, a Aline é um milagre. Aquela ali foi um milagre. Ela ficou 4 meses, 110 dias, quase 4 meses, entubada, gente. Ficou aquelas melhoras e pioras, melhoras e pioras. Cada dia era uma notícia diferente. E aí o tempo vai passando, passa um mês de intubação, passa 2 meses, 3 meses. Chega uma hora que você parece que você começa a perder as esperanças, mas você leva uma injeção de ânimo, bota fé em dia, vai para as orações, pede a Deus. Mas na minha família, foi o máximo assim de que a gente sentiu próximo foi a Aline, que ficou 4 meses entubada. Foi pesado demais, mas graças a Deus que hoje ela tá bem, tá lá, ficou com algumas sequelas, mas nada que impossibilite ela assim, de locomover, de falar. Ela tem um pouco de dificuldade para andar, mas também tem uma questão da obesidade. Mas é isso. Foi tenso pra gente nesse ponto, né? Graças a Deus ela não foi a óbito, né? E quando eu digo graças a Deus ela não foi a óbito, não significa que graças a Deus os outros foram, não é isso, né? São as nossas orações, assim, são eu não sei explicar, mas não significa menosprezar as perdas, não é isso. Acho que vocês me entenderam, acho que entenderam o que eu quis dizer. Mas foi o máximo assim que a gente chegou, né, na minha família. Mas foram momentos tensos. Bom, gente, se acomodem aí, já vou pegar a minha água aqui que está aqui do meu lado e nós vamos começar aqui a estudar mais um pouquinho dessa disciplina. Vamos encerrar aqui, ó, você está vendo que está falando da Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública e a produção e interpretação de indicadores de saúde. Nessa parte aqui é muito, como é que eu posso dizer? É muito técnico. Calma aí. Muito técnico não, muito teórico, na verdade, né? O texto todo é teórico, mas a gente consegue levar para prática. Nessa parte aqui é um pouco mais chatinho. É porque eu tô lendo um comentário aqui, ó, da Maria Ozanetti. Léo, eu participei do fórum e meu tutor avaliou. O seu tutor, você está falando do fórum da disciplina 12? O seu tutor avaliou ou te respondeu? Porque eu não sei se eu estou enganado, gente. O fórum 12 não tem avaliação, tá bom? Boa noite, Léo e família CS. Léo, só Deus para nos proteger de todos os males que esse mundo tem passado. As perdas foram muitas, não perdi nenhum familiar, mas muitos amigos. É isso, né? Infelizmente. Léo, por favor, dê uma olhada no fórum da disciplina 12, que a aba abriu. Luiz Eduardo. Eu vi, Luiz Eduardo. Eu acabei de abrir aqui, inclusive, com o pessoal. Tá vendo aí na tela? Ó? Acabei de mudar aqui, ó. Mas não tem... Ele não é avaliativo, não.
esse fórum, gente. Olha aqui, ó. Seja bem-vindo ao fórum de dúvidas, tá bom? Não tem nota aqui, gente. Não se preocupem, não. Podem ficar despreocupados mesmo, a não ser que eles façam uma pegadinha com a gente e mudem o enunciado. Mas, ó, não tem, ó. Seja bem-vindo ao fórum de dúvidas. Este espaço participativo e colaborativo é destinado ao esclarecimento de dúvidas sobre as temáticas abordadas nessa disciplina. Participe. Significa, gente, que se você teve alguma dúvida na disciplina 12, se você tem dúvidas na disciplina 12, você pode perguntar aqui para o seu tutor. E às vezes não é só dúvida não, se você quer fazer algum comentário sobre a disciplina 12 que você gostou ou que você não gostou, você pode botar aqui também nesse fórum, tá bom? Mas não vai ter nota, ninguém vai ser avaliado e, portanto, ninguém vai ser prejudicado, tá bom? Fiquem tranquilos aí com relação a isso. Agora, só tem que tomar cuidado para ver se vocês não estão confundindo o fórum 12 com algum outro fórum. Além do fórum 12, guardem isso na mente, além do fórum da disciplina 12, o fórum da disciplina 8 também não era avaliativo, tá bom? Todos os outros valem nota. Vou abrir aqui o e-book, vou beber água que eu esqueci. Hoje eu tô com pouca água porque eu vim no caminho bebendo água pra caramba já. E vamos lá. Bom, lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública e a produção e interpretação de indicadores de saúde, coisas que já está meio que no sangue do ACE, né? Porque ele faz isso automaticamente. Deriana de Fátima Guimarães. No Fórum 11 não mostra no AVA, minha tutora disse que já corrigiu toda a participação, mas não teve como lançar as notas. Não entendi. Ela não conseguiu lançar as notas? Será que eles estão tendo algum problema lá na plataforma? Bom, vamos lá. Ó. Já vimos sobre os conceitos da epidemiologia. Agora é importante entendermos como podemos utilizar a epidemiologia como nossa aliada em nossa rotina de trabalho. A epidemiologia é essencial para o planejamento de estudos de estratégias de saúde, para o monitoramento da situação de saúde em um território. Vamos refletir, olha aqui, ó. Na prática, como os dados são coletados, qual a importância do ACS e do ACE na produção dessas informações. Nossa, olha essa pergunta aqui, só um minutinho, gente. A Eula Paula. Léo, por favor, estou com dúvida sobre o indicador do exame citopatológico. Você sabe se existe a possibilidade de pegar o resultado e registrar quando é feito no serviço privado? Cara, essa pergunta é boa, mas normalmente quando o paciente tem um pedido de exame da rede privada, ele leva para a unidade de saúde, né, ele leva para a UBS, e normalmente os médicos fazem a transcrição e o paciente faz via SUS, né? Mas pelo jeito aqui, nesse caso, o exame já foi feito na rede privada. Eu acho que aqui vai depender da avaliação do médico. Porque, por exemplo, se esse exame aqui, digamos que um prazo para avaliar esse exame especificamente aqui, que eu não lembro exatamente quanto tempo é, esse citopatológico, seja de no máximo 60 dias. Se o paciente chegar lá com esse exame aqui, com mais de 60 dias, provavelmente o médico vai pedir para fazer de novo. E aí ele vai acabar que vai fazer pelo SUS e vai ter avaliação, né, e vai ter como registrar esse resultado. Agora, não sei não, cara. Essa pergunta aqui eu achei um pouco difícil. É uma boa pergunta. Eu acho que na teoria deve dar para registrar sim, porque é exame, né? Mas enfim, cada médico trabalha de uma forma, né? Porque aqui esse registro aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o ACS não faz não, tá bom, Eula? Vocês fazem esse registro aí? Mas é uma boa pergunta. Vamos lá, vamos voltar aqui. Ó. Existem diversos sistemas de informação e saúde no Brasil. A epidemiologia vai nos auxiliar utilizando os dados desses sistemas e transformando em informações úteis
para a saúde pública, através da epidemiologia descritiva. O Sistema de Informação de Agravos e Notificação SINAM é um dos principais sistemas utilizados para o monitoramento da situação de saúde de uma população. Esse sistema é alimentado pelas notificações compulsórias. Tem ACEs aqui na transmissão. Vocês usam o SINAM? Vocês fazem essas notificações aqui, inserem dados lá? Ou quem faz isso é a supervisão de vocês? Aliás, eu não sei como é que é, né? Como que é a supervisão dos ACEs? É um ACE que é responsável por uma região com alguns ACEs? Ou tem alguma outra categoria que faz isso? Ó, a Elisane está dizendo que não, né? Pelo jeito a Elisane é ACE. No caso do ACS, a gente não tem supervisão regional, né? Nossa supervisão é a enfermeira. É a enfermeira que faz. Então, no nosso caso, a gente. Quer dizer, que faz não, né? Quem supervisiona a gente. O Aurivan tá falando aqui, Léo, esse é o preventivo. A gente só coloca a data. Não, eu sei que o citopatológico é o preventivo, é porque a gente não faz isso não. Aqui no Rio de Janeiro a gente nem mexe com isso. Essa questão do preventivo, desde a coleta até a inserção de dados, é com a enfermeira, a gente nem bota a mão nisso. Então eu não sei como é que é, principalmente quando vem da rede privada, que na verdade, aqui no Rio até tem médicos que colhem, que fazem a coleta do, do citopatológico, mas a maioria são enfermeiros. Mas aí eu não sei como é que é quando vem do privado, eu realmente não sei. É porque a gente aqui nem bota a mão nisso, a gente só entrega o resultado. E mesmo assim, dependendo do caso, a enfermeira mesmo gosta de entregar, principalmente quando tem alguma alteração que elas gostam de explicar e tal, enfim. Mas olha só, o que é notificação compulsória? Existe uma lista nacional de doenças, lembrando, gente, que... Ó, a Vânia já respondeu aqui, ó. Quando faz o exame citopatológico no privado, não entra no indicador do SUS. É isso, né? Porque normalmente essa notificação ela tem que ser feita via SUS. O certo é o paciente levar o pedido para a enfermeira ou para o médico e ele transcrever para fazer via SUS. Pelo menos é assim que funciona aqui no Rio, né? Mas enfim. Ah, desculpa, Aurivan, desculpa. Te tratei como homem, né? Você tá me corrigindo aqui na live, perdão. Ah, o que é notificação compulsória? Existe uma lista nacional de doenças, agravos e eventos de saúde pública cujos registros são obrigatórios. Por isso o termo notificação compulsória. Essa lista existe desde 1961 e está em constante mudança, pois o Ministério da Saúde atualiza conforme a necessidade. Recentemente foram incluídos na lista os casos confirmados de síndrome respiratória aguda grave por Covid, né? Só os casos graves, né? Não entrou os Covids positivados, vamos dizer assim, né? Só aqueles casos bem extremos mesmo. E aí tem alguma conversa aqui dos ACS. Bia, ontem eu identifiquei aqui no meu território um caso que pode ser de hanseníase. Preciso consultar a lista de doenças para saber se é preciso notificar. Aqui a gente nunca teve um caso de hanseníase na unidade. Pelo menos eu nunca vi. Sim, no caso da hanseníase, é preciso notificar se o diagnóstico foi confirmado. A lista de notificação compulsória possui 48 tipos de agravos que devem ser notificados. Além da hanseníase, também é obrigatória a notificação de HIV, hepatite, leptospirose, tuberculose, dengue, leishmaniose e várias outras doenças. Gente, deixa eu fazer um comentário aqui, eu acho que é bem importante nesse momento. Vocês estão... Quer ver? Deixa eu aumentar um pouco minha tela aqui, porque eu tô com uma sensação que eu não sei se mais alguém já teve essa sensação. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui, porque eu quero que essa conversa fique na tela, essa daqui dos dois ACS. Vocês estão percebendo, gente? Por exemplo, nesse caso aqui que é o Sinan, acabei de perguntar se os ACS fazem, se eles usam esse sistema, se fazem a inserção de dados e tal. Eu nunca entrei no Sinan. Para falar a verdade, eu não sabia da existência do Sinan. Mas olha só, vocês perceberam que dois ACS aqui, ó, estão conversando, e esse rapaz aqui, ele acabou de perguntar para a Bia se o caso de hanseníase está na lista
na lista lá de doenças que precisam ser notificadas. E a Bia respondeu que sim, que é preciso notificar que o diagnóstico foi confirmado. Vocês estão percebendo que dois ACS estão conversando de uma forma como se essa fosse uma atribuição deles? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: notificar no Sinan, pela conversa desses dois ACS aqui, pelo menos me parece ACS, mas também tem o ACE, né? Mas eles estão conversando como se fosse uma atribuição de responsabilidade deles. Se os ACEs não fazem ainda isso, eu acho que aqui fica até mais... Aí que confirma minha pulga atrás da orelha. A sensação que eu tenho, gente, é que quando esse curso terminar... Isso é a sensação que eu tenho, tá? Quando esse curso terminar, parece que as nossas atribuições vão aumentar tipo drasticamente, porque tem muitas coisas que são passadas aqui nesses e-books que não são coisas que o ACS faz, que o ACE faz, mas que nos diálogos entre as categorias, aqui nessas animações, eles estão fazendo como se fosse algo normal. E se vocês perceberam, também lá na disciplina 11, lá ensina como fazer, preencher ficha A, ficha B do registro, né, dos cadastros que a gente faz. E ensina também como usar, por exemplo, o SI, PNI. Ensina um monte de coisa, gente. Ensina muita coisa. Se está ensinando, vocês sabem, né? Vocês já conseguem imaginar que ao pegar o certificado, o que fica entendido? Fica entendido que nós sabemos fazer e que somos não só capacitados, mas que agora temos essa atribuição. Eu tô com essa sensação. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, se é coisa da minha cabeça, mas eu tô achando que após o curso a nossa demanda de trabalho vai aumentar, e não é uma demanda de acompanhamento de paciente, é uma demanda burocrática, né? Mais burocratizando ainda mais o nosso trabalho. Cada vez menos a gente tem contato com os pacientes, né? Enfim, pelo menos aqui no Rio de Janeiro é difícil para ter contato com o paciente, porque é tanto trabalho administrativo que o ACS está tendo que fazer, que a gente fica aí nessa situação, enfim. Mas olha só, além de notificar a hanseníase, também tem que notificar o HIV, hepatite, leptospirose, tuberculose, dengue, leishmaniose e várias outras doenças. Enfim, né? Vamos esperar para ver como é que vai ser daqui para o final do curso. E aqui tem a lista atualizada de todas as doenças que precisam ser notificadas, né? Ou seja, notificação compulsória, que a gente pode traduzir para notificação obrigatória, né? E o diálogo continua, olha só, espera aí, cólera também está na lista de notificação compulsória, mas ainda existe cólera no Brasil? Bem pontuado, não temos registro de novos casos de cólera que foram desenvolvidos no Brasil, mas precisamos sempre ficar atentos para combater novos surtos ou casos que possam vir de fora do país. Por isso, atenção máxima. As notificações compulsórias são encaminhadas às secretarias de saúde semanalmente, ou em alguns casos mais alarmantes, como no caso da cólera, no prazo de até 24 horas, né? Tão urgente que precisa notificar no dia, né? Ou no máximo até 24 horas. Fica a dica, existem agravos de notificação que nem sempre são relacionados a doenças, como por exemplo, acidentes de trabalho, com exposição de material biológico, tentativas de suicídio e violência sexual. Você sabe quem deve fazer essa notificação às secretarias de saúde? Olha aqui, ó, é agora, vai responder a pergunta, ó. Qualquer profissional de saúde faz a notificação, inclusive o ACS e o ACE. Tá vendo, gente, como é que são as coisas? Eu não tinha lido essa parte da disciplina, porque eu leio mesmo aos poucos, eu leio durante a semana toda, já falei isso algumas vezes aqui, e só no domingo que eu respondo as atividades. Então eu realmente leio e estudo junto com vocês. E olha só,
qualquer profissional da saúde faz essa notificação, inclusive o ACS e o ACE. O que que significa? Significa, gente, que nem eu e nem você, não estou falando você entre aspas, tá bom? Mas nem eu nem você nunca fizemos, mas o dia que chegar lá a enfermeira, né, a nossa supervisora, e falar assim, ó, notifica para mim, ou melhor, notifica para mim não, faz essa notificação, não vamos poder correr, gente, porque já sabemos aqui, ó, que inclusive o ACS e o ACE faz. Então fica de exercício aí pra gente conhecer a plataforma. A gente vai ter que conhecer para se preparar, para, enfim, ficar atento aí, porque a qualquer momento vão jogar no nosso colo. E vocês sabem, gente, que sempre que tem uma atribuição que o agente de saúde, né, seja CE ou ACS, sempre que tem uma atribuição que não é da competência do ACS, quando ela passa a fazer parte da competência do ACS e de toda a equipe, o que normalmente acontece? Toda a equipe sai e cai nas costas do ACS sempre, né? Então, gente, é bom que a gente fique atento. E concordo aqui, ó, com a Deniares aqui no chat. E espero que o aumento de salário venha. Acho que foi isso que você quer dizer, né? Que o aumento de salário venha. Mas eu acho que mais até do que o que já foi estabelecido no piso, porque realmente as nossas atribuições vão aumentar e vão aumentar. Se fosse um aumento, gente, se fosse um aumento de trabalho assim, de acompanhamento do paciente, sabe, de estar mais na rua, de poder ter mais atenção, de uma conversa de mais alongada na casa de um paciente, se fosse esse tipo de demanda, sabe? Tudo bem. O problema é que eles aumentam as nossas demandas e nos tiram do território. Esse é que é o problema. Demandas burocráticas que tiram a nossa liberdade, que descaracterizam a nossa função, que é aquela coisa de contribuir de fato para a comunidade estando dentro ali dos territórios. E agora a gente cada vez mais estamos menos no território, enfim, lamentável, né? Aqui na nossa unidade a gente ajuda a preencher as notificações. A Elizabeth está dizendo, Elizabeth Betinha, já está dizendo que lá eles já ajudam a fazer essas notificações, né? Mas olha só que doideira, né? Boa noite, Léo. Mas se tudo que o curso está ensinando a gente tiver que fazer, como ficará a situação dos colegas que não estão fazendo o curso? Então, boa pergunta, excelente pergunta. Gente, quando você tem numa categoria, né? Quando você tem numa categoria, vou falar dos agentes de saúde, seja CS, seja CE. Quando você tem dentro dessa categoria níveis de capacitação, por exemplo, ACS não técnico e ACS técnico, tenha certeza que a sua chefia sabe quem é o ACS técnico e quem não é o ACS técnico. E aí ela vai demandar as competências técnicas para o ACS técnico, não tem para onde correr. Então, se a gente for pensar que nós estamos correndo na justiça atrás de valorização profissional, de plano de carreira, faz todo sentido que o ACS técnico tenha demandas que o ACS técnico não tenha. Então depois não adianta reclamar, nós estamos estudando em busca da valorização, mas precisamos ter essa consciência de que é comum, por exemplo, um profissional de ensino superior, ou melhor, vou dar um exemplo prático do nosso dia a dia, técnico de enfermagem e enfermeiro, né? Fazem a mesma coisa? Não fazem. Por quê? Porque um é técnico e o outro é ensino superior. Mas quem trabalha mais nesse caso é o técnico de enfermagem, que é o que mete a mão, que vai ali sem dó nem piedade, que mexe na ferida, que faz o curativo. Eu sei que enfermeiros fazem também, mas quem faz muito mais é o técnico, né? Porque essa demanda acaba recaindo sobre eles de uma forma que atropela também o processo de trabalho deles. Mas na real, dentro da nossa categoria, se eles estabelecerem principalmente um plano de carreira, nós vamos trabalhar mais sim, com certeza. Até que os outros que não têm curso técnico façam o curso técnico em algum momento, porque eu não acredito que nós vamos ter ACS que não queiram fazer o curso técnico, se for levar em consideração que já há uma proposta correndo aqui, que a nossa amiga botou aqui na última live de terça-feira, dizendo que
que pretende o seguinte, essa PEC, que o ACS técnico, o agente de saúde técnico, né, o ACS e o ACE, ele receba não 2 salários, mas 3. Aí imagina só, você acha mesmo que os ACS e ACES que não queriam fazer o curso inicialmente não vão querer agora? E é um direito deles também fazerem curso. Então vai acabar que no final todos vamos fazer as mesmas coisas. Né? Mas é meio loucura também pensar que a gente vai ser abarrotado de atribuições mais do que já temos, né? Mas enfim. Ó, Léo, aqui em São Luís nós não trabalhamos na unidade, trabalhamos fazendo visitas nas casas, acompanhando, fazendo cadastros e outros. Maria Francisca, esse aqui é o trabalho do ACS. O ACS não foi feito para ficar dentro da unidade. O trabalho do ACS é na rua, o trabalho do ACE é na rua. Se a gente está preso, é porque desconfiguraram a nossa função, desconfiguraram o que tá previsto na PNAB, que é o nosso trabalho na rua, buscando demandas, atendendo a população, melhorando a saúde das pessoas através de palestras, a educação popular permanente, educação em saúde, enfim, tudo isso, né? Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Mas vamos voltar aqui para o texto, ó. Você sabe, aqui está perguntando, né? Quem faz a notificação a gente já leu. Ó, as notificações são realizadas principalmente pelo preenchimento das fichas de notificação. Cada agravo ou doença específica possui uma ficha própria. Essas fichas são essenciais para que possamos produzir dados sobre a situação de saúde da população e, para além do monitoramento das doenças, fornecer informações que vão servir para estabelecer as prioridades das políticas públicas. Deixa eu voltar, eu quero falar um negócio com vocês, eu vou voltar aqui bem no enunciado dessa parte da disciplina, gente, olha só. Quer ver, ó? Olha aqui, ó. Agravos, produção. Olha só, presta atenção aqui, ó. Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública. E a produção e interpretação dos indicadores. Sabe o que significa produção? Você já sabe o que significa produção, né? Eles ficam o tempo todo nos cobrando produção. O que é produção? É dar dados, cada vez mais dados. Se nós estamos falando sobre notificação desses casos e a apostila nos ensina a produzir, gente, se preparem, porque não vai ser aceito lá na frente quando você disser eu não sei fazer, porque tá aqui, ó, tá capacitando a gente. Por mais que a gente discorde de abarrotarem a gente com demandas administrativas, né, burocráticas, por mais que a gente discorde disso, a gente precisa lutar contra isso, a gente precisa lutar para estar na rua, muito tempo na rua, inclusive, ainda assim a gente não pode fechar os olhos e fingir que não estamos vendo que a gente está sendo capacitado. Por isso que é importante a gente ler os e-books, é importante a gente prestar atenção, baixar, deixar guardado, porque quando for cobrado, a gente vai ter que saber o que fazer, a gente vai ter que correr atrás. E aí se a gente tem, por exemplo, esse e-book aqui guardado, a gente sabe que a gente vai poder voltar nele quando pedirem a gente, corre ali rapidinho, traz a memória de volta, vai lá e preenche. Mas é isso, gente. Infelizmente, pelo que eu tô vendo aqui, eu não vou dizer infelizmente não, né? Mas pelo que eu tô vendo aqui, mais trabalho, gente. Mais trabalho. Para quem achou que era só uma capacitação técnica, não, gente. É uma capacitação técnica para melhorar o nosso serviço e aumentar o nosso serviço. Que loucura isso, né? Mas enfim, deixa eu beber um pouco d'água aqui, deixa eu ver os comentários aqui, ó. Léo, na minha sala somos em 6 ACS e ninguém quis fazer esse curso. Eu estou fazendo sozinha com Deus e a ajuda de vocês. Maria Elísia. Maria, por enquanto eles não queriam, mas daqui a pouco eles vão querer. Tomara que tenha novas turmas para eles fazerem, porque em algum momento eles vão se arrepender de não ter decidido a fazer o curso. Na minha unidade fazemos visitas e também ajudamos na unidade. Maria Aparecida. Rosângela, boa noite. Aqui na minha equipe estamos fazendo trabalho até do administrativo. Ai, cara, eu não vou nem comentar, sabe, Rosângela? Não vou nem comentar. Daqui a pouco, gente, deixa eu abrir meu coração para vocês aqui. Daqui a pouco, eu já tô vendo a hora de eu ser chamado lá pela minha chefia
ela me pedindo esclarecimento sobre algumas coisas que eu falo aqui no canal. Eu tomo muito cuidado para falar as coisas aqui, né? Mas vocês sabem que cada um interpreta de uma forma. Daqui a pouco vão estar dizendo lá que o que eu não quero trabalhar e que eu estou incentivando as pessoas a não quererem trabalhar. E obviamente que não se trata disso. Muito pelo contrário, a gente quer trabalhar porque a gente precisa do nosso trabalho, do nosso salário, e também porque a gente entende que o nosso trabalho é maravilhoso e contribui para o nosso território. Mas a gente precisa ser chato, a gente precisa cobrar os nossos direitos à medida que a gente cumpre os nossos deveres também. Mas enfim, é doideira, né, cara? Agora você vê, né? A Rosângela. É Rosângela, né? Cadê? Rosângela botou aqui, ó. Aqui na minha equipe estamos fazendo o trabalho até do administrativo. Eu tô rindo, não é por falta de respeito, não, Rosângela, é porque eu me identifico com a sua frase, tá bom? Ivanilson, tem ACS aqui, Léo, que está pegando área que está sem cobertura ou por ACS se aposentar, ou está afastado e ganhando metade do valor daquela outra área. Isso vai ser muito ruim. Ué, não entendi. Ganha por produção? Salário é por produção? Tem dinheiro a mais? É isso? Não entendi. É verdade, somos cobrados o tempo todo. Débora Teles aqui, ó. Léo, sobre a questão do abuso sexual ou violência doméstica, essa lei já existe faz tempo. Inclusive, já tive uma disciplina que sinalizou esse assunto da violência. Sim, realmente, essa lei já tem faz tempo. Léo, eu discordo dessa prática caso aconteça, mas temos muitos colegas que aceitam esse tipo de atribuição. Desculpa a maneira de falar, mas muitas coisas devemos aos nossos colegas que se permite. Ô, Eliane, isso que você está falando agora é exatamente o que eu falei. A gente precisa estar preparado, né? Porque a gente está sendo capacitado, mas ao mesmo tempo a gente precisa saber, gente, ter na ponta da língua e na palma da mão quais são as atribuições do ACS e o que é que está escrito na cartilha do ACS. Vocês conhecem esses dois documentos? PNAB, onde está lá a descrição do que deve fazer o ACS, e a cartilha do ACS, porque tem coisas que não estão na PNAB, mas estão na cartilha. Por exemplo, eu acho que é nessa ordem mesmo, não está na PNAB, mas está na cartilha. Porque na cartilha do ACS fala que a gente tem que andar preparado com o potinho para coleta de pacientes que a gente desconfie, por exemplo, de uma possível TB, porque o paciente está tossindo há muito tempo. Então a ACS já pode andar, deve andar com um potinho e fazer sim essa coleta na casa do paciente, tá? A gente precisa fazer. Isso tá na cartilha do ACS, mas não tá na PNAB. Só que os dois documentos são documentos oficiais, ou seja, não importa se tá em um ou tá no outro. Tem que fazer. Mas por que é importante conhecermos? Porque se a gente sabe o que a gente deve fazer, conhece esses dois documentos, qualquer dia eu vou trazer aqui a cartilha do ACS, que eu não sei se todo mundo conhece. Eu vou trazer a PNAB também. É importante a gente saber. Inclusive na PNAB tem as atribuições do ACS, se eu não me engano. Se a gente conhece esses dois documentos, a gente vai poder, Eliane, eu concordo contigo, a gente vai poder bater o pé e falar, não faz parte, não é atribuição. E não significa que não estamos querendo trabalhar, significa que é abuso, desvio de função. E a gente precisa ficar atentos a isso. E também concordo com a Eliane quando ela diz aqui no final, ó, muitas coisas devemos aos nossos colegas que se permitem. Exatamente, tem gente que não quer brigar, tem gente que se permite fazer, vai lá e faz, mesmo que faça de boa vontade, ele está indo contra um movimento da categoria que está tentando se valorizar. Então, assim, muita coisa realmente que a gente faz hoje, que não deveríamos fazer, deve-se a profissionais que infelizmente se permitiram fazer e acabou jogando essa atribuição que não é nossa para toda uma categoria, né? Mas precisamos conhecer as nossas atribuições, gente. Como podemos ser profissionais e não sabermos quais são as nossas atribuições? É por isso que a gente é atropelado em diversos processos. Então, fiquem espertos, tá bom? Fiquem espertos. Corram atrás aí da cartilha do ACS, da PNAB, entendam lá o que é e o que não é. E eu prometo que eu vou trazer aqui pra gente ler e ver tudo certinho, né? Não vai garantir que a gente não vai fazer nada além daquilo, mas é importante a gente saber o que é que a gente está fazendo além, né? É super importante. Vamos voltar aqui, ó. Mais uma fala aqui do nosso amigo ACS, ó, ou ACE. Ontem eu identifiquei um morador no meu território que recentemente se mudou para cá
e teve resultado positivo para a hepatite C. Ele me disse que recebeu o diagnóstico no mês passado, quando fez um teste rápido em uma outra unidade de saúde. Eu não tenho certeza se foi realizada a notificação de hepatite C dele. E agora, há algum problema se alguém da equipe de Júlio fizer uma notificação de novo? Vamos ver se tem algum problema. Deixa eu beber aqui água. Vamos lá. Não tem problema fazer uma nova notificação. Inclusive, na dúvida, é sempre melhor notificar. Os sistemas da vigilância epidemiológica conseguem verificar se ocorreu alguma duplicidade de notificação, ou seja, se a pessoa foi notificada mais de uma vez. Os profissionais que trabalham na área observam todos os notificados, cuidando para ver se tem algum deles duplicado, e quando encontram, eles fazem a correção do registro. Para saber se um caso está duplicado, é fundamental que as informações essenciais de identificação, como nome e CPF, e o cartão do SUS, estejam bem preenchidas. É muito importante não perder a oportunidade de notificar um caso. Melhor ter ele duplicado, depois corrigido, do que não ter registro. Eu realmente não tinha dimensão da importância desse registro de dados. Nos casos de violência, eu acho que é bem complexo. Alguém acabou de falar aqui sobre as questões de violência, né? Olha só. Tem algumas situações que são bem complexas, mas mesmo assim temos que notificar. É como um trabalho de formiguinha. Nesse trabalho, vocês, agentes, são a peça fundamental, pois são vocês que conhecem a população no território e que fazem as visitas às casas das pessoas. Portanto, são vocês que podem notificar as situações mais diversas que precisam de registro e informá-las para os demais colegas da equipe de trabalho. Há informações que os agentes coletam que podem estar relacionadas na lista nacional de doenças. Essas informações vão constar no SINAM, mas também há outras informações que os agentes coletam que podem alimentar outros sistemas de informações. Através das notificações do SINAM, são gerados boletins epidemiológicos, como já vimos anteriormente. Essas informações são de extrema relevância na saúde pública, justamente para pensarmos em ações de prevenção que sejam efetivas. Eles sempre voltam, né? E aqui é importante, eles sempre voltam, quando está falando de dados, na questão de que esses dados eles vão se transformar em políticas públicas, né? Por isso que é importante a gente ter isso em mente, de preencher o máximo de informações e com a melhor qualidade possível. Agora vamos aprender sobre dois cálculos muito utilizados na epidemiologia, chamados incidência e de prevalência. A gente fala muito sobre isso aqui no Rio de Janeiro, né? Ainda mais quando a dengue está em alta, é uma loucura. Aqui no Rio de Janeiro, quando a dengue vem aqui, é doideira, né? E agora a dengue não é mais considerada uma doença sazonal, né? Ou seja, que acontece de tempos em tempos. Agora a dengue, segundo o Ministério da Saúde, era uma doença para o ano inteiro, todos os dias e todos os anos. Loucura, né? Para que os gestores conheçam a realidade de uma população, desenvolvam políticas de saúde efetivas, precisamos conhecer quais são as informações de saúde daquela região. A incidência e a prevalência são estimadas com a ajuda das informações notificadas por meio das fichas de notificação. Vamos entender um pouco mais de suas definições e diferenças. A incidência é definida como o número de casos novos de uma doença em um período e em uma população determinada. Ela é expressa da seguinte maneira: incidência, número de casos novos, números de pessoas em risco de adoecimento. Eu vou dar uma avançada aqui, gente, rapidinho, porque eu estou procurando um negócio aqui que eu tinha visto. Não, vai demorar muito. Deixa eu continuar daqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Como o gestor vai contabilizar esses casos novos? Você se lembra das fichas de notificação? A sífilis também é uma doença de notificação compulsória. Esses dados são enviados à secretaria semanalmente e são fundamentais para o cálculo da incidência.
no momento da notificação também é imprescindível que seja coletada a data do diagnóstico do paciente. Exemplo, voltando ao exemplo anterior, após o levantamento dos dados realizados por você, agente de saúde, e sua equipe, através das notificações, a equipe de vigilância epidemiológica do seu município contabilizou que em 2021, no seu território, foram identificados 5 pessoas com novos diagnósticos de sífilis. Logo, o nosso numerador será 5. Olha só, gente, eu queria voltar aqui numa parte, deixa eu ver onde... Deixa eu salvar aqui, parei aqui, ó. Eu queria voltar numa parte, lá naquele diálogo, o primeiro diálogo lá do... Cadê? Eu esqueci o nome dele agora. Roberto, não sei. Olha só. Nesse diálogo aqui, ó. É esse aqui? Calma aí. Aqui, ó. Olha só. Além da hanseníase, também é obrigatória a notificação de HIV, hepatite, leptospirose, tuberculose, dengue, leishmaniose e várias outras doenças. Por que eu estou voltando aqui, gente? Eu queria falar uma coisa aqui. Nesse diálogo aqui dos agentes de saúde, está escrito aqui em cima que a gente também pode notificar. Mas aí eu faço uma pergunta. Olha só como que a gente perde tempo no nosso fluxo de trabalho, e um exemplo da burocratização do serviço do agente de saúde. Não posso aumentar que eu tenho que mostrar para vocês. Olha só o problema que a gente está vivendo e do quanto estão tirando a gente do território desnecessariamente. Está dizendo que a gente deve notificar, beleza. Tudo bem, a gente notifica para ajudar a equipe, show de bola. Mas vamos lá, gente. HIV, hepatite, leptospirose, tuberculose, dengue, leishmaniose e várias outras doenças, né? Além da hanseníase. Essas doenças, gente, o ACS consegue fazer esse diagnóstico? Me respondam aqui no chat, por favor. É o ACS que encaminha para o exame? É o ACS que faz a leitura do exame? E é o ACS que faz o diagnóstico? Que dá o diagnóstico? Me respondam. Não é, né? Nem precisa responder. Não é o ACS. Se essas coisas aqui, principalmente o diagnóstico, na hora de entregar para o paciente ali, essa doença aqui, se ela é feita dentro do consultório, por que inserir o agente de saúde dentro dessa atribuição aqui? Me respondam. Porque se está dentro do consultório, gente, para dar esse diagnóstico aqui, ó, o médico ou o enfermeiro, ele pode fazer isso dentro do consultório, ele pode notificar. Vocês estão entendendo como é que não faz sentido nenhum o agente de saúde fazer essa notificação? Não faz sentido, porque o que acontece? Às vezes o profissional, o médico ou o enfermeiro, acumula um monte de notificação para lançar no sistema. Por quê? Porque ele também é atropelado nos fluxos de trabalho. Ele tem um monte de paciente para atender, não consegue dar atenção a muita gente, porque tem um monte de gente lá fora. Não sei se é assim na UBS de vocês, mas na UBS que eu trabalho, o paciente bate na porta do médico porque ele reclama que o atendimento do outro paciente está demorando. Aí o que o médico faz? Ou o enfermeiro? Para aquele cara chato lá fora não ficar perturbando, o médico não lança no Sinan. E o enfermeiro também não lança. E aí acumula um monte de casos. Aí sabe o que faz? Pede ajuda do agente de saúde. Vocês conseguem entender? E aí o agente de saúde que deveria estar no território, ele é retirado do território para lançar um monte de notificações que poderiam ter sido lançadas dentro do consultório com o paciente, ou no turno de administrativo do médico, ou no turno de administrativo do enfermeiro, porque eu não sei como é que é aí no estado de vocês, na UBS de vocês, mas aqui no Rio de Janeiro, os médicos e enfermeiros, acho que os médicos principalmente, eles têm turnos de atendimento a semana inteira, e em todas as semanas eles têm um turno de administrativo. O que é o administrativo? É um turno onde eles
renovam as receitas médicas, fazem os encaminhamentos dos pacientes para o CISREG, né, que é o sistema de regulação que envia para as consultas com os especialistas, né, consultas externas. Eles escrevem laudo médico de pacientes. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, gente? Por que que o agente de saúde tem que ter a atribuição de lançar no Sinan isso daqui? Não faz o menor sentido, mas isso aqui faz parte da burocratização do nosso trabalho, infelizmente. E aí a gente tem que aceitar. Por quê? Porque já faz parte da nossa atribuição. Mas não tem nenhum sentido, não faz o menor sentido. Tem coisas que não entram na nossa cabeça. E até para isso, na hora que a gente for brigar por essa causa, a gente precisa ter até esse embasamento, sabe? De discutir. Quando eu falo discutir no bom sentido, discutir o assunto, o problema. A gente precisa estar embasado, porque não faz sentido, pô. Cara, é doideira, entendeu? Pô, eu sou médico. Olha, você tá com hanseníase. Fizemos todos os exames possíveis. Eu sou médico, tá bom? Vamos lá, gente. Fizemos todos os exames, você que está me assistindo agora, você é o paciente. Fizemos todos os exames possíveis e confirmamos. Você tem hanseníase, vamos iniciar o tratamento é isso e aquilo, beleza. Aí a pessoa sai do consultório. Aí o que o médico faz? Porque ele também é atropelado por essa burocracia que impede ele de dar o melhor tratamento possível para o paciente. Tenho certeza disso, gente. O médico também é atropelado, o enfermeiro também é atropelado. O SUS, a estratégia de saúde da família, no papel é uma maravilha. A estratégia de saúde da família, na prática, hoje, está completamente desconfigurada. Aí o paciente sai do consultório. Você que está me assistindo agora, sai do consultório. Eu sou o médico. O que eu faço com essa notificação que está aqui, ó? Aqui, ó. O que eu faço com essa notificação aqui, ó? Que é da sua hanseníase. Eu pego ela, o computador tá aqui, ó, desse lado. Eu pego ela e boto aqui em cima da mesa, né? Beleza. Aí o que eu faço? Abro a porta do consultório, chamo outro paciente. E aí o outro paciente eu tenho também um diagnóstico para dar. Beleza, show de bola. Taco aqui mais um. Aí quando acaba o dia, né? O que a equipe faz? A equipe técnica bota mensagem lá no grupo do WhatsApp, convoca os ACS. Gente, preciso que amanhã vocês façam tal coisa. E o que é essa tal coisa? Lançar os dados no Sinan. Lançar lá as notificações daqueles pacientes, entendeu? Então assim, gente, é loucura. Não faz o menor sentido o agente de saúde lançar. E não tem explicação que seja plausível para a gente fazer, porque o nosso trabalho não é lançar notificação desses tipos de doenças aqui, principalmente, que são doenças que o diagnóstico é dado no consultório. A gente não vai para casa do paciente e traz a informação de que ele está com hanseníase. Isso é raro, gente. O que a gente leva para o consultório é um paciente, olha só, eu tô com essa mancha aqui, ó, e eu não tô sentindo direito não, ou não tô sentindo quase nada. Você como ACS ou como ACE, eu como ACS e como ACE, a gente até pode imaginar, ter certeza que é hanseníase, porque a gente está na área da saúde, a gente sabe um monte de coisas, então a gente sabe que é hanseníase, mas você pode falar para o paciente que é? Você tem certeza absoluta que é hanseníase? Não, não tem. O que você vai fazer? Você vai levar o caso para reunião de equipe. Se for uma coisa urgente, você nem vai esperar a reunião de equipe. Você vai falar no mesmo dia. Olha, tem um paciente lá que, pô, ele tá com uma mancha no braço, uma mancha no corpo, ele bota a mão, não sente, eu apertei, ele não sentiu, precisa de atendimento urgente, vamos ver o que é. Aí vai investigar, vai ver que é hanseníase, mas quem vai ver é o médico através dos exames. E aí por que a gente tem que notificar? Bom, eu não concordo, né? Nós estamos sendo capacitados para isso, mas eu não concordo. E acho que a gente tem que usar o nosso senso crítico enquanto categoria, por isso eu volto a frisar. Afiliem-se ao sindicato, gente. Isso é importantíssimo. Eu também tenho minhas críticas aos sindicatos. Eu tenho sim as minhas críticas. Mas nós precisamos estar fortalecidos e fortalecer o sindicato. Porque na hora que a gente vai recorrer, a gente recorre em conjunto. E quem respalda a gente é o sindicato, né? Enfim, voltando aqui a essa questão da notificação, não faz o menor sentido a gente de saúde
notificar, né? Ah, toda equipe faz, e o ACS também, o ACE também. Não faz sentido. A gente tem que estar na rua, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver se tá fazendo sentido, se alguém tá pensando o contrário. Não sei, porque pode pensar também o contrário, mas eu não consigo ver motivo pra gente notificar, não faz o menor sentido me tirar do território numa atividade importantíssima para eu sentar na frente do computador para dizer que o paciente tá com que um paciente está com hanseníase, que o outro está com leishmaniose. Eu não sei nem falar o nome dessa doença direito, mas enfim. E não é menosprezar o paciente também, mas é porque não faz sentido mesmo. Aqui em minha cidade, não, calma aí. Verdade, tem muitos que dependem do emprego. Não, aqui está falando ainda sobre os trabalhadores que aceitam, né, as coisas. Deixa eu ver. Emília botou aqui, na verdade, médico não gosta de fazer notificação. Ele pode não gostar, mas ele tem que fazer. Tem que fazer. Porque a gente não gosta e é obrigado a fazer uma coisa que desvirtua completamente a nossa função, né? E a gente não tem para onde correr, infelizmente. A Lu tá botando aqui, não faz sentido mesmo, Léo. Antônia Silva, simplesmente dar trabalho para os agentes. Deve ser porque a gente tem pouca atribuição, né? É isso mesmo, né? Eu acho que a gente tá fazendo muita coisa não, gente. Eu acho que a gente reclama muito, tem que aceitar mais. Claro que eu tô brincando, né? Mas é isso, né? Essa ironia aqui que a Antônia Silva usou, muito bem usada, né? Deve ser porque a gente tem pouca atribuição. Nailda, boa noite, Léo. Eu consegui responder o fórum da disciplina 2. Agora mesmo consegui. Já me passaram até minha nota. Não tem nota, gente. Fórum da 12, tá? Fiquem tranquilos. Vamos ver. O ACS faz acompanhamento com a medicação supervisionada. Eu acho que é supervisionada, né, o Deniares? Aqui a gente faz do paciente o hipertensivo. A gente faz o acompanhamento supervisionado do paciente, principalmente tuberculose, né? Tem paciente que a gente tem que carregar no colo, né? Olhar todo dia para ver se o paciente está tomando medicamento. Mas isso aqui é beleza, faz parte da nossa atribuição. A gente está no território, então, legal, vamos acompanhar sim, garantir que o paciente está tomando os medicamentos para que ele melhore. Agora, botar no sistema a notificação, pelo amor de Deus, né? Deixa eu ver. É isso, aí os comentários estão seguindo aqui a mesma linha de raciocínio minha, né? E é isso, gente. A gente é fogo, né, cara? É aquela coisa, né? O agente de saúde é o elo entre o paciente e a UBS, né? E aí esse elo só é bonito e valorizado no papel, né? No discurso, porque na prática de trabalho, coitado da gente, né? Na prática é o elo entre a UBS e o paciente. Na prática a frase vira: manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? É fogo, cara. Vamos lá. Tô até aqui desnorteado, fico angustiado com isso, mas vamos lá. Como o gestor vai contabilizar? Aqui a gente já passou, né? Passamos, incidência. Tá vendo? Tô até desnorteado aqui, ó. Não, aqui, paramos aqui, ó. Vimos na definição de incidência que precisamos sempre observar características como o período analisado, seja ano, mês ou semana. Aqui no nosso exemplo já vimos que o gestor tem interesse em saber a incidência de sífilis do ano de 2021. Isso significa que novos casos diagnosticados em 2022 não estão incluídos neste total. Para calcular a incidência, precisamos sempre respeitar o período de interesse. Vou pular aqui para a parte dessa parte aqui, ó. Agora que já sabemos o valor do numerador, vamos nos deter ao denominador, o número que está abaixo do numerador na nossa fórmula. Aqui precisamos inserir o total de pessoas em risco de adoecimento em nosso território, incluindo aquelas 5 pessoas com sífilis. Como vou saber quantas pessoas residiam no meu território em 2021? Essas informações são geradas através de estimativas populacionais, como as do Censo Demográfico em 2021. Por exemplo,
Vamos supor que os gestores em saúde verificaram que a população... Eu vou pular essa parte aqui, gente, porque isso aqui eu acho que está bem mais relacionado ao trabalho do gestor. Na verdade, desde o momento lá que falou das notificações, eu particularmente acho que tinha que estar aqui só mesmo a nível de informação, não de atribuição para as nossas categorias, né? É uma loucura doida, né? E agora eu tô vendo aqui, ó, eu saí do cálculo porque não faz sentido, e tem justamente esse comentário aqui, ó, da Aurivan. Léo, Aurivan não, do Rubenilson. Ele diz aqui, ó, Léo, esses cálculos não irão fazer parte do nosso dia a dia. Por isso que eu vou pular aqui, realmente, porque não faz sentido mesmo, né? Só que eles botam aqui pra gente estudar porque eles querem jogar no nosso colo, cara. Isso é loucura demais. Ó, a pergunta que não quer calar aqui, ó, da Cida Souto. Será quando vamos receber o nosso kit? Ô Cida, parece que o dinheiro do kit já foi enviado para as secretarias, para os municípios. E agora os municípios têm que transformar esse dinheiro em kit. Então parece que agora somos nós que temos que cobrar dos nossos gestores municipais esse kit. Pelo que eu tô vendo aqui no Rio de Janeiro é isso, tá bom? Eu já vi também no grupo do WhatsApp que em outros estados, em outras cidades do Brasil, já tem a ACS se mobilizando para cobrar a gestão, tá bom? Agora, infelizmente, a gente vai ter que cobrar uma coisa que era para vir também, para você ver como é que tudo é burocrático, né? Se tem o kit, se tem dinheiro pro kit, por que não manda pro município? O município entrega logo pros alunos? Não, manda pro município e o aluno agora tem que ficar mendigando uma coisa que é direito dele. Cara, ai meu Deus. Se a gente não prestar atenção, trabalhamos como jegue de cargas. O famoso faz tudo. Eliane Pereira tá botando aqui, ó. Deixa eu ver. Eu tô avançando, gente, porque aqui tá na parte de dados, né? E aí realmente não é que não interessa pra gente, interessa a fim de conhecimento, não de prática de trabalho. Aqui, ó. No dia a dia do seu trabalho, você certamente identifica e registra problemas de saúde que vão contribuir para os cálculos dos indicadores de saúde. Assim, podemos realizar o monitoramento de situações de saúde. Isso mesmo. Se não há registros, não há como calcular indicadores de saúde. Vocês lembram que há umas 2 lives atrás eu falei que sempre que tem um problema nos indicadores, que a unidade não consegue atingir os indicadores, a culpa é do ACS. Vocês lembram disso? Aqui, ó, exatamente isso daqui, ó. Bota ACS aqui, ó, falando dos indicadores, e logo abaixo, olha aqui, ó. Isso mesmo. Se não há registros, não há como calcular os indicadores de saúde. Como se fosse uma culpa nossa, né? Um trabalho que é de toda a categoria, de toda a equipe ali da UBS. Quando sempre que o indicador não foi alcançado, a meta não foi batida, vão logo questionar quem? O ACS, o faz tudo, né? O Severino lá do Zorra Total. Essa é uma informação que precisa estar muito clara, pois mesmo em situações complexas, como as que envolvem notificações de violência, precisamos ter registros com qualidade de preenchimento. Se não soubermos dessas informações, como vamos planejar alguma ação específica na saúde pública para melhorar o cenário de enfrentamento? Agora você já aprendeu o que é e como calcular. Tá vendo aqui, ó? Agora você já aprendeu o que é e como calcular e interpretar alguns indicadores da saúde e sua importância para monitorar as características de saúde de uma população. Vamos conversar sobre o processo de monitoramento e avaliação no qual os indicadores estão inseridos. Aí aqui agora eu vou pular, gente. Acho que essa daqui é a última parte, até porque a gente já passou do nosso tempo aqui, que é de 1 hora, para a gente não ficar muito a live não ficar muito cansativa, mas eu recomendo que vocês leiam, tá bom? É o finalzinho já da disciplina, são muitos dados aqui, vocês estão vendo? Eu tô passando aqui para vocês darem uma olhada, são muitos dados, é uma leitura mais chatinha, mas que também não faz muito sentido eu ler agora, porque se eu ler eu vou ter que fazer a conta para explicar o cálculo, porque ler por ler, essa parte aqui
do conteúdo não faz muito sentido, né? E aqui a gente não faz leitura por leitura, a gente lê e destrincha o texto, né? Então não vai fazer sentido realmente.